o deputado Alencar Santana Braga, deputado do PT de São Paulo, que está chegando na Câmara com a sua experiência de 2 mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde teve um papel importante, foi líder da bancada do PT, presidiu a Comissão de Infraestrutura e também coordenou a Frente Parlamentar da Juventude, entre outras ações que depois o próprio deputado pode dizer para vocês. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do PT Nacional e pela página do deputado Alencar Santana Braga. Entre outros temas que a gente vai conversar aqui hoje, o deputado vai nos ajudar a entender melhor esse pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Um pacote que, na verdade, deveria ser um plano nacional de segurança, mas que não traz as medidas importantes, porque segurança toda a população brasileira quer. Mas nesse plano não se fala de recursos, não se fala de ação integrada das polícias, não se fala de ação integrada Estado, município e governo federal para, de fato, dar segurança para a nossa população. Ao contrário, o pacote trata de prisão em segunda instância, trata de criminalização do Caixa 2, de endurecimento de penas e de mudança no conceito de legítima defesa. Mas isso o deputado vai nos dizer. Bom dia, deputado Alencar Santana Braga. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos os companheiros que nos acompanham, amigos e amigas. Prazer a gente estar aqui. Nossa primeira semana na Câmara, começando aí o mandato de deputado federal. E estamos aqui conversando aí, né? Quem quiser comentar, quem quiser perguntar, fique à vontade aí na rede, no Facebook do PT na Câmara, do PT Nacional, na nossa página, estamos aqui à disposição. Além dessas duas, fui líder do PT, Vânia, 2 vezes na Assembleia de São Paulo, em 2012 e 2017. Também, como você falou, fui presidente da Comissão de Infraestrutura, Comissão de Educação no último período, e também fiz parte da CPI da merenda, do único deputado de oposição que integrou aquela CPI, que denunciou o roubo da merenda no governo Alckmin, no governo do PSDB ali no estado de São Paulo. E através do nosso relatório, apesar de perder na comissão, só eu mesmo votei, uma pena, né? Os deputados do governo estavam protegendo o governador, mas através do nosso relatório que a promotoria chegou na denúncia dos envolvidos. E aquilo ali foi um escândalo nacional, né, onde o governo estava tirando a merenda das nossas crianças. Eu fui um deputado que fiz parte daquela CPI. Bom, mas agora estamos aqui, mandato novo, conjuntura nova, momento político novo, e com toda a vontade e disposição para defender aquilo que a gente acredita, defender também os valores do Partido dos Trabalhadores, os valores humanos, valores sociais, o valor da igualdade, da oportunidade, da liberdade, da inclusão social. É isso que nos fez vir para a política e esse ainda é o nosso sentido de estarmos aqui. Deputado, vamos começar então falando do pacote anticrime. Mas antes do deputado falar, mande a sua pergunta, compartilhe com seus amigos, coloque aí a hashtag Lula Livre, que é uma bandeira dessa bancada, que é uma bancada de resistência à retirada de direitos desse governo de ultradireita, e coloque também a hashtag Bancada do Povo, que é isso que a bancada do PT será aqui na Câmara, a sua voz, a sua representação. Deputado, como é que o senhor viu essa proposta que, na verdade, ainda não chegou na Câmara, mas que o Moro já anunciou com pompas e circunstâncias para governadores, prefeitos e para a imprensa? Olha, primeiro que ela é muito superficial, né? E ainda não há uma proposta efetiva aqui na casa. Então nós vamos dar opinião a partir daquilo que a gente acompanhou de notícias, relatos, né? O Moro diz que quer combater o crime, quer combater o crime organizado, e tem que combater mesmo. O crime organizado tem que ser combatido. Os seus líderes, quem está na corporação, nós não podemos permitir que o Estado negocie com o crime organizado, como o governo Alckmin fez em São Paulo em 2006, e permitiu esse controle dos presídios paulistas por parte de uma facção. Agora, para combater, tem que ter força, tem que ter efetividade, tem que utilizar a inteligência policial e ter vontade. Vou dar um exemplo.
Se o Moro quiser combater o crime organizado, podia começar com as milícias no Rio de Janeiro. As milícias, mesmo o Estado sob intervenção, tudo indica que as milícias mataram uma vereadora. O principal líder de uma das milícias está foragido, um ex-PM, e com sua esposa e mulher, que estavam no gabinete do ex-deputado, agora senador, Flávio Bolsonaro. O Ministério da Justiça diz que quer combater o crime organizado e não faz nada em relação a isso. O Adriano vai ficar foragido até quando? Ninguém vai achá-lo? Então, se tiver vontade... E ali é um caso onde a Polícia Federal, por que não, agir, de pegar de tentar agir, investigar, por que não tentar prender? Porque o poder da milícia não é um crime qualquer, não é um crime comum, é aquilo, é um crime organizado. Se organizou de forma paralela, usando um certo aparato estatal para chantagear, para intimidar, para ameaçar pessoas, para ganhar dinheiro. Será que aqueles milhões na conta do Queiroz veio de onde, hein? Então acho que o Moro podia começar, Moro, se de fato tem vontade de combater o crime organizado, podia dar o maior exemplo para nós, para todo o país, começando pelo Rio de Janeiro, para aquela milícia, no primeiro momento, capturar o Adriano, que está foragido, que tinha esposa e mãe no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Deputado, ainda falando sobre as milícias aí do Rio de Janeiro, que pelo que a gente viu até agora, nesse pacote, por mais que seja superficial, não tem nada direcionado. Mas, ao mesmo tempo, quando ele trata de organizações criminosas, fica aí um alerta, porque isso pode ser para punir movimentos sociais. Como é que a bancada do PT vai agir? Como é que se pode evitar que isso seja um pano de fundo para reprimir ainda mais os movimentos sociais que terão um papel relevante junto com os partidos de esquerda contra esses retrocessos que vêm por aí? Primeiro, tudo aquilo que for para punir, para desmantelar, para ameaçar, para censurar, para violentar movimentos populares, a bancada do PT vai ser contra, né? Uma coisa é você ter uma milícia, uma coisa é você ter o narcotráfico, né? O crime organizado, enquanto crime ou crime organizado é aquele que vinha com um aparato estatal como as milícias. Esse tem que ser combatido rigorosamente. O Estado não pode aceitar o poder público, um poder paralelo, estabelecendo ordens no seu espaço, no seu território, né? Isso tem que ser combatido. Agora, não dá para misturar isso com o movimento popular. O movimento social que luta por moradia, o movimento social que luta por mais terra, que luta por educação, que luta por saúde, que luta pelas mulheres, pelo público LGBT+, pela juventude, pelos negros. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá para confundir um crime organizado, eventualmente, com um protesto que ocupe um prédio público. Não dá para confundir um crime organizado com uma ocupação urbana, onde as pessoas estão lutando pela moradia, tentando sair do aluguel, da exploração. Não dá para confundir o crime organizado com o movimento dos sem terras que estão lutando por um pedaço de terra, um pedaço de chão para plantar o arroz, o feijão, o milho, enfim, poder ter sua sobrevivência familiar e, por que não, gerar negócio e alimentos, inclusive, mais saudáveis. Então, são coisas distintas, nós temos que tomar cuidado e analisar bem a proposta do governo, entender em detalhes qual o desejo final, né? O que está por detrás disso? Porque... E não dá para dizer que nós vamos combater o crime organizado mudando só parte da legislação. Ora, não é isso. Hoje, se a polícia quiser, se houver efetividade, se houver inteligência policial, a devida investigação e quebrar alguns laços que porventura existam entre os setores do crime e parte do poder público, investigar e punir. Não é a eventual lei, uma eventual mudança que está impedindo isso. O que está impedindo é falta de vontade. Então, é possível fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado qual é o sentido final da lei. O pacote que o Moro propõe, anunciou, está longe, mas muito longe de ser um plano de segurança. Está muito longe de ser uma coisa integrada com os estados, de uma coisa que vai garantir efetivamente a segurança das pessoas na rua e combater essas pessoas que estão ganhando milhões e cometendo crimes, em especial contra a nossa população. Deputado, já está chegando aqui perguntas, os internautas estão muito interessados nesse assunto. A Cida Lima dá aqui bom dia para o senhor e quer, na opinião dela, ela fala que esse plano
do Moro é um liberou geral ao morticínio dos mais pobres, negros, gays, enfim, das minorias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, inclusive entrando nessa proposta do Moro de ampliar o conceito de legítima defesa, que nos parece ser uma espécie de liberou geral para matar ordens de policiais que hoje já mata muito. No Brasil a gente tem estatísticas, só no ano passado foram 5.000 mortes de pessoas por policiais. Também nós somos um país que mais mata policial e a estatística mostra, no entanto, que de cada 3 policiais que foram mortos, 2 não estava a trabalho da corporação, estava fazendo bico. E aí o que o Moro propõe é ampliar esse conceito de legítima defesa para isentar o policial de responder por essas mortes. Como é que o senhor avalia isso? É mais uma medida para inglês ver, né? Porque, primeiro que a licitude já existe hoje no Código Penal, né? Se você matar em legítima defesa, você, se provar isso, você vai ser inocentado. Não só em legítima defesa, com eventual estado de necessidade. Se uma pessoa me aponta uma arma, se uma pessoa, por alguma situação, eu consigo me defender e venho a matar aquela pessoa naquele momento, isso é legítima defesa. Qualquer pessoa pode fazer, seja policial ou não. Né? Agora, a coisa está tão tendenciosa, tão clara, que ele quer preservar uma função que deveria garantir a segurança das pessoas, mas que infelizmente parte dessa corporação tem matado de forma indevida gente inocente, que a proposta dele é exclusiva para policial. Não tem necessidade disso. Primeiro que se for provado, o que ele quer excluir antes de um eventual processo. Ora, no processo provada a legítima defesa, a pessoa é inocentada. Agora ele fala, se o policial sentiu medo, se o policial sentiu surpresa, o que é medo e surpresa? É um susto que alguém me dá um barulho que eu escuto ali e já saio atirando? Né? O que é o medo? Eu entrar numa determinada situação, estou com medo e saio atirando? Quantos jovens na periferia estão sendo mortos dessa maneira? Principalmente jovem negro, jovem pobre. Repare que as ocorrências que envolvem, infelizmente, o policial também é vítima. Eu sou filho de policial, sou filho de bombeiro. Policial também é vítima, muitas vezes. Só que ele é vítima normalmente do crime organizado, né? Do crime, do tráfico, que age em determinado momento contra o poder público. Mas vamos pegar uma situação das vítimas das forças de segurança do país. Qual é a classe social dela? São os pobres, são os negros, são índices estatísticos dos próprios órgãos de segurança, então não é uma falácia. E quando ele coloca, né, pelo menos disso, vamos ver a proposta real, que vai ter excludente de licitude para policial que matar por medo, por reação, por surpresa, desculpa, ele está dando uma autorização, uma carta em branca, para de fato aumentar o número de violência que ocorre nas periferias, nas escuridões aí dos guetos, né, dos cantos das grandes cidades em especial, e a gente não pode permitir isso, né? Não é dessa maneira que nós vamos garantir a segurança das pessoas. A gente precisa, como eu falei, de maior investimento, integração, investigação e o rigor da lei, né? A impunidade não é eventualmente, inclusive, o tamanho da pena, não é isso e aquilo, é a certeza que ela vai se realizar. Infelizmente, a gente vive esse problema no país. Deputado, aqui a gente está recebendo várias mensagens e a grande maioria clamando por Lula livre. Tem aqui a Virginia Alves, tem Daniel Miranda, Edna Silva, vários reforçando Lula livre. Isso serve para a gente abordar um outro aspecto desse projeto, que o Moro quer agora estabelecer em lei a obrigatoriedade de prisão em segunda instância. Se isso já era lei, como eles alegaram, para manter o nosso presidente preso político em Curitiba, por que agora Moro, enquanto ministro, quer que fique explícito no Código Penal a prisão obrigatória a partir da segunda instância? Olha, se o Poder Judiciário tiver um mínimo de dignidade, o Moro apresentando essa proposta aqui, no dia seguinte o Lula tinha que estar solto. No dia seguinte.
Porque se ele quer alterar algo para garantir no Código de Processo Penal, dizendo que é permitida a prisão após condenação em segunda instância, significa que hoje não é. Então toda a tese que ele defendeu, que pode, está ruindo, por completo, após ele propor isso. É um tiro na cara, é um tapa na cara do Poder Judiciário. Dizendo o seguinte: eu enganei vocês, criei uma tese, sei que era mentirosa, tanto que agora como ministro eu quero alterar para ficar cristalizado na lei. E a lei hoje diz o inverso: ninguém será preso sem antes transitar em julgado todo o processo, e transitar em julgado significa não ter nenhuma possibilidade ainda de recurso. Porque um dia de uma vida de uma pessoa presa não tem volta. A gente não sabe quando a gente vai embora, né? Quando a gente vai morrer. Está tirando sua liberdade, né? Está deixando você entre quatro paredes, sozinho, como o Lula está, ou eventualmente com mais pessoas, que não tem volta. Está tirando sua liberdade de fazer, de ir, de pensar, de fazer o que quiser, né? Então não tem volta a isso. Então se o Lula tinha que ser solto, a gente já quer a liberdade do Lula porque sabe que não pode. A gente quer a liberdade do Lula porque sabe que a prisão foi injusta, que não teve prova, foi ilegal, inconstitucional. Vai ter o julgamento do STF em abril, mas se o Moro apresentar, imediatamente o Lula tem que ser solto, porque então significa que o Moro está admitindo que é a ilegalidade da prisão. Deputado, ainda sobre o pacote de segurança, que já tem pessoas aqui querendo conversar com o senhor sobre reforma da Previdência. A gente continua aqui ao vivo com o deputado e a gente vai falar sim da reforma da Previdência, mas vamos falar só de mais um assunto aqui rapidamente, ainda sobre o pacote de segurança, que Moro agora também está colocando nesse pacote a criminalização do Caixa 2 de campanha. Mas, ao mesmo tempo, existe uma contradição que o próprio Moro usa a seletividade. Para alguns, Caixa 2 é crime, para outros não. A gente gostaria que o senhor comentasse também um pouco sobre essa criminalização do Caixa 2. Aliás, tratando do Caixa 2 da excludente de ilicitude, o Moro esqueceu de colocar uma questão. Ele podia colocar uma autorização dizendo: se os meus amigos pedirem desculpa, também está exclusa a ilicitude, né? Porque o Onyx pediu desculpa, ele disse que está tudo resolvido, né? Está perdoado. Agora tem o ministro do Turismo também aí envolvido, eventual caixas, uso de laranjas, de candidatos laranjas na sua campanha em Minas Gerais. Ora, a transparência das campanhas eleitorais é fundamental. Todos os candidatos têm que, primeiro, isso é um direito do eleitor, do cidadão, saber como é que seu candidato, seu representante público tá agindo, né? Então tem que ter transparência nessas informações. Tem que ter o controle também para que todos os candidatos tenham um mínimo de equidade no processo de disputa eleitoral. O Caixa 2 hoje, do ponto de vista eleitoral, é punido. A pessoa pode ficar inelegível, né? Ela pode ter seus direitos cassados por 8 anos. Perdeu o mandato, então já tem punição. Agora, se houver a criminalização enquanto crime que enseja a prisão, tem que ser para todos. Né? Tem alguns companheiros nossos que foram presos. O processo do Alckmin, por exemplo, foi enviado para a Justiça Eleitoral, os do PT para a Justiça Criminal. Então a gente não entende esse peso de que forma o Moro trabalhou isso. Né? Então teria que ser para todos. Não dá para querer aumentar o rigor da lei simplesmente para punir um lado da história, né? Não faz sentido isso, um lado do jogo do mundo da política. Agora nós temos que entender, né, o que tem que ser uma punição eleitoral e o que tem que ser uma punição criminal. Né? O que é uma punição administrativa, porque senão nós vamos criar no Brasil uma cultura da criminalização estapafúrdia, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos esperar a proposta para entender os parâmetros dela realmente, o que ele deseja. Continuamos aqui ao vivo com o deputado do PT de São Paulo, Alencar Santana Braga. E você compartilhe, fale para os seus amigos. Estamos ao vivo tanto pela página do deputado no Facebook, como na página do PT na Câmara, no Facebook e no Facebook do PT Nacional. Vamos entender, esse é um assunto que ainda vai chegar aqui na Câmara. A gente precisa discutir bastante, porque a população quer segurança, mas até agora, do que está se discutindo, do que está se falando, não fala efetivamente da prevenção do crime, da segurança efetiva para o cidadão. Fala-se muito de quem já está preso
e da flexibilização para alguns casos e do endurecimento de pena para outros casos. Compartilhe e nos acompanhe. Vamos agora, deputado, falar um pouco, que já tem várias pessoas aqui querendo saber a opinião do senhor sobre uma proposta desse governo que a gente sabe que vem para retirar direitos, mas que até agora não tem uma proposta concreta. Um dia se fala em aumentar a idade mínima para aposentadoria, um dia se fala em regra de transição, fazem balão de ensaio, mas no fundo a gente sabe que o que eles querem mesmo é retirar direito do trabalhador, prolongar o tempo de permanência no trabalho e principalmente trazer a previdência para a previdência privada, para capitalizar e para favorecer bancos. O que o senhor pode dizer para o nosso internauta que está querendo saber mais sobre essa proposta? Primeiro, vamos entender o princípio. Você, que é trabalhador, tem carteira registrada, você consegue deixar de contribuir para a Previdência? Não. Já vem descontado no seu lerite, já vem descontado no seu salário. O empregador desconta aquele valor e tem que pagar a Previdência, o INSS. Infelizmente tem muita empresa que não paga. Ela recolhe o seu dinheiro, se apropria daquele valor que é seu, mas é uma contribuição sua para a Previdência, e não paga. Sabe quanto é essa dívida das empresas ao INSS? Mais de 280 bilhões. Não é milhões não, é bilhões. Mais de 80 bilhões. A proposta do Guedes, anunciada pela imprensa, diz que ele quer economizar 1 bi em 15 anos, mas economizar 1 bi em cima do seu direito, em cima daquilo que você teria que contribuir, aumentando o tempo de contribuição, aumentando a idade, porque aí o governo demoraria mais tempo para pagar essa aposentadoria para você. Agora, se ele agisse com maior rigor, colocando a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, para exigir dessas pessoas, desses empresários, mal empresários, que estão recolhendo o seu dinheiro do trabalhador e não pagam, em 1 ano, 2 anos, já resolveria 1/4 daquilo que ele quer resolver em 15 anos. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para entender. Você acha que algum empresário, algum comerciante vai deixar de montar uma empresa, de abrir um comércio por causa da Previdência? Por causa se o seu tempo de contribuição é 15, se é 20, se é 30, se é 60 anos ou 65 anos? Não. Você acha que o banco, em especial, o Banco Itaú, bateu o recorde agora de lucro, hein? 25,7 bilhões de lucro líquido. Ou seja, só o que ele ficou para dividir com seus acionistas. O lucro bruto foi 111,7 bilhões de reais. 111,7 bilhões de reais. Você acha que Itaú, Bradesco, Santander, os outros bancos, que aliás são concentrados, né, mandam em todo o processo financeiro do país praticamente, eles deixam de fazer negócio, eles deixam de fazer investimentos, eles deixam de fazer qualquer operação por causa da Previdência, por causa do tempo de contribuição? Não. Então, nós temos que entender o que está em jogo. Os investidores estrangeiros que vai vir aqui aportar dinheiro, fazer um investimento no país para gerar riqueza, ele está preocupado se o seu tempo de aposentadoria é 60 ou 65 anos? Não. Isso dá uma dimensão do que está por detrás desse desejo de fazer a reforma da Previdência. Só tem um setor que a gente viu bater palma, isso é um setor financeiro, é o setor bancário, que hoje é representado pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, o que está por detrás, de fato, dessa reforma, assim como era no governo Temer, é meter a mão na aposentadoria do trabalhador e fazer com que ele comece a pagar para os bancos, que vão ter mais dinheiro, pega o seu dinheiro para emprestar para o outro e ganhar dinheiro em cima de nós através dos juros. Né? É isso que ele deseja. E o que é pior, né? Você vê o ministro dizer o seguinte, que junto com a reforma previdenciária vai fazer outras alterações no modelo de contratação trabalhista, dizendo que alguns serão registrados e terão mais direitos, né, os direitos atuais. Outros não serão e não terão garantias. E se ele se aposentar no final, ele vai ter uma ajuda que eles estão considerando de meio salário mínimo para a pessoa. Brincadeira, né? É lamentável, né? Esse governo é um governo que está jogando, ele quer exterminar o pobre e quer tirar o dinheiro da mão do pobre.
Deputado, infelizmente o nosso tempo já está acabando. A gente vai voltar ainda a conversar com o senhor e também com outros deputados da bancada sobre o pacote anticorrupção, sobre a reforma da Previdência e tantos outros temas de interesse da população e que são temas caros, são bandeiras aqui da nossa bancada, a bancada do povo. E aí eu gostaria de responder aqui para o Pedro Altieri, que dá um bom dia para o senhor. Começou a entrevista, já estava andando. Beleza. Aí a nossa... Um abraço para o seu pai, para o César, hein? E ele pergunta aqui se o senhor falou sobre prisão em segunda instância, que quando ele pegou a entrevista, ela já estava na metade. Eu quero dizer para você, Pedro, que a entrevista completa vai estar disponível tanto no nosso Facebook, PT na Câmara, como no Facebook do deputado Alencar Santana. Você pode ouvir de novo aí tudo que ele falou a respeito do pacote anticrime. Avisa para os seus amigos, esse é um assunto que realmente interessa a todos nós brasileiros que queremos segurança para nós, para nossa família. E aí eu vou pedir ao deputado então para se despedir de vocês, internautas, lembrando que o PT agora no dia 10 de fevereiro completa 39 anos. Então, que ele faça a despedida dele, lembrando dessa grande data, desse marco, desse partido que é tão importante e que foi responsável por tantas conquistas sociais, por trazer tanta gente excluída para a vida brasileira, para ter direitos à alimentação, direito à escola, direito à universidade, tantos direitos que agora esse governo ultraliberal quer retirar de você. Isso aí, PT completando 39 anos, o sentimento que te levou ao PT, seja na fundação do PT, seja ao longo desse caminhar, seja mais recentemente, você que se filiou, que tem uma simpatia política, é o sentimento, com certeza, da nossa origem, né? É o certeza, o anseio de lutar contra as injustiças, de a gente ter mais liberdade, de a gente ter mais direito, de a gente ter um país mais justo, ter um país mais igual, onde um país onde todo mundo possa, né, ser o que é, poder ter, poder fazer, poder pensar, poder se expressar. Esse é o desejo do PT. A gente quer acabar com as injustiças. Isso foi lá atrás, na fundação, isso ainda é hoje. Então, se a gente comemora 39 anos, temos que ter orgulho disso, porque o PT tem uma história bonita, linda, de conquista, de defesa do povo brasileiro, do povo mais excluído, das minorias, de todos, das mulheres, dos jovens, dos negros, do LGBT, do índio, do homem do campo, do homem da cidade, de todo mundo, né? E tenho certeza que é isso que move o nosso coração, o coração de todos nós. Então, companheiros, companheiras, pode ter certeza que o PT na Câmara e na sociedade como um todo, ainda vai estar, na sociedade como um todo, vai estar honrando esse sentimento que move todos nós. Um forte abraço, parabéns, PT. Obrigada, deputado, e até o próximo programa.